Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente. Estou para falar sobre a conferência de traders, de operadores do mercado financeiro que aconteceu entre os dias 5 e 7 de novembro últimos. E eu gostaria aqui neste vídeo de dar uma ideia geral do que foi este evento. Foram 3 dias, cada dia com 7 palestras, cada uma com 1 hora de duração, ou seja, 21 palestras de traders excepcionais atuando de acordo com metodologias do mercado americano. Distintas metodologias, mas todos eles com um certo fundo em comum. Muitas das palestras eu encontrei elementos convergentes, coincidentes com as minhas formas de atuar, e encontrei também novidades, mesmo naquelas que eu já utilizo, naquelas técnicas que eu já utilizo. Eventualmente ter uma visão diferente de um trader profissional ajuda a perceber certas coisas que podem ser úteis na nossa forma de atuar no mercado financeiro. Então, neste vídeo, eu gostaria apenas de fazer uma visão geral do que foi este evento. Tá? Como eu falei, 3 dias, cada dia com 7 palestrantes, cada palestrante com 1 hora de tempo para poder falar, envolvendo também as perguntas e respostas. Tá? Acima de mim aqui está o logo do evento, que foi patrocinado pela MetaStock, é uma produtora de plataformas de trading, e também pela revista Stocks and Commodities, Technical Analysis on Stocks and Commodities, que é uma revista de primeira linha no mercado americano. Tá? Ao meu lado estão os 3 dias, as palestras, todas elas que aconteceram nesses 3 dias de evento. Eu farei outros vídeos abordando cada um dos dias separadamente. Em alguns casos, talvez eu faça até a abordagem de algum palestrante em particular, ou de algum conjunto de palestrantes que tenha abordado temas bastante correlatos. Bom, para mim foi uma experiência incrível, e eu agradeço muito ao mentor John Bollinger, o famoso criador das bandas de Bollinger, mas que muita gente não sabe utilizar, infelizmente. É uma ferramenta incrível, de fato, e lamentavelmente por aqui as pessoas utilizam muitas vezes exatamente da maneira como ele diz para não usar. Ele sempre fala que acreditar que quando o preço ultrapassa a banda de Bollinger, você deve comprar se ultrapassou a banda inferior ou vender se ultrapassou a banda superior, é um erro tremendo. Alguns também utilizam a técnica do fechou fora, fechou dentro. Ele fecha fora da banda e depois fecha dentro, a pessoa entra na operação. Também ela pode dar certo algumas vezes, mas não é assim que se utiliza de fato bandas de Bollinger. Tá? E eu agradeço muito ao mentor John Bollinger por todo o aprendizado que ele me propiciou em utilizar, e principalmente outra coisa que é fundamental da técnica dele, aplicar as bandas de Bollinger para os osciladores, ou indicadores externos ao gráfico, aqueles que ficam embaixo do gráfico. Isso faz muita diferença. Tá? E ele falou sobre isso, justamente, ele foi o terceiro palestrante do primeiro dia, e ele falou sobre a aplicação dessas técnicas muito bem elucidadas no curso dele e também no livro dele. Esse, para mim, realmente é um grande mentor, e eu agradeço profundamente por ele ter me enviado convite para participar desse evento singular. No primeiro dia, claro, no estilo americano, algumas palestras são bastante voltadas para o marketing. É o estilo dos americanos de fazer as coisas. Eles acabam inserindo esse marketing na forma de uma palestra, mas sempre com fundo técnico. Isso que eu acho legal, porque mesmo com aquela que eventualmente fale sobre elementos que eu não pretenderia utilizar, algumas ferramentas que estão disponíveis, por exemplo, na plataforma da MetaStocks, mesmo ali, por ser técnica, por falar sobre como operar no mercado, eu consegui extrair ensinamentos, extrair informações úteis. Tá? Então, isso eu acho muito interessante. Foi utilizado também nas palestras a questão de price action, de ação dos preços. Isso é algo que eu utilizo muito na minha forma de operar, e ensino isso para os meus alunos. Isso eu acho que é extremamente importante, é extremamente relevante que
uma pessoa saiba entender a ação do preço no mercado e o que ela significa, obviamente, né? Então, isso veio a acrescentar, né, essas palestras que tocaram nesse ponto, vieram a acrescentar bastante. É interessante que o método americano ele é muito voltado para análise técnica e análise da ação dos preços. Ele usa muito pouco análise de fluxo, né? Pelo menos na grande maioria dos traders que efetivamente publicam livros, né? Quase não tem livros sobre tape reading ou análise de fluxo, e sobre aqueles que palestram, né? Talvez aqueles mais escondidos realmente utilizem, porque é uma técnica muito mais voltada para a maneira daquele operador viva voz, né? Utilizar, e ela foi incorporada no meio eletrônico. Mas eu também utilizo análise de fluxo, então essa falta eu senti nesse evento, né? Mas tudo aquilo que ele trouxe veio realmente a enriquecer bastante para mim os temas do lado técnico e ação dos preços, né? Houve também bastante coisa sobre gerenciamento de risco. Isso é sempre importante que a gente veja como outras pessoas fazem a sua gestão de risco, né? Porque aquela pessoa que opera no mercado, ela na verdade é um gestor de risco, né? E ele tem que gerir o risco tanto antes de entrar, quando ele entra, quando ele permanece e para sair, né? Então, este é um elemento fundamental da operação no mercado de qualquer modalidade, investimento ou trader, especulação, né? Também foram apresentadas diversas técnicas com opções, né? Ou seja, você fazer operações no mercado e utilizar opções em lugar das ações. Para quem não conhece, opções são instrumentos derivativos, normalmente lastreados em alguma ação, ou algum índice ou algum outro ativo financeiro, que permite que você, com um valor muito pequenininho, chamado prêmio, você consiga atuar naquele segmento, né, que você gostaria de atuar, sem expor tanto capital, né? E normalmente, se você souber fazer direitinho, não fizer loucura, o maior risco que você tem é o conhecido já de início, né? Coisa que no mercado de ações, por exemplo, se você tiver com uma operação montada, mesmo colocando um stop para poder desfazer a sua operação, dependendo de como se comportar o mercado, esse stop pode ser pulado e você pode ter um prejuízo significativo. Então, por isso a gestão de risco é importante, né? Quando você utiliza opções, você alavanca de uma maneira bastante interessante, né? Alavanca muito, ou seja, você está, na verdade, atuando um capital muito maior do que aquele que você tem na operação, e o teu risco é extremamente baixo, extremamente controlado, né? Então, assim, é uma maneira que eu utilizo para atuar no mercado de ações. Eu normalmente não atuo no mercado de ações diretamente, eu atuo através das opções, e estas palestras vieram confirmar realmente muita coisa do que eu estou utilizando e esclarecer outras, né, que provavelmente vão me ajudar em minhas técnicas de trading. Claro que eu ainda estou estudando tudo aquilo que eu anotei sobre essas palestras, né? Algumas das coisas já estou incorporando na minha forma de atuar no mercado, e eu preciso de um tempo, naturalmente, para validar que tudo isso funciona para o meu estilo, né? E certamente, se funcionar para o meu estilo, eu vou passar isso para os meus alunos do American Trading. Lógico que os cursos mais básicos não englobam um instrumento complexo de operação como as opções, né? É um curso mais avançado, mas ele virá também para aqueles que tiverem interesse, tá? E asseguro vocês, é totalmente diferente daquilo tudo que eu já vi aqui no Brasil, tá? O pessoal aqui no Brasil, infelizmente, atua no mercado de opções de uma maneira que, ao meu ver, não é a maneira mais otimizada. Apesar de que um dos grandes, talvez o melhor autor do professor Maurício, né, de opções, tenha justamente feito um livro, sendo aqui um brasileiro, né? Como também um dos meus melhores mentores que eu conheço de tape reading é um brasileiro. Mas na análise técnica a gente está bem atrás mesmo, infelizmente. Pelo menos eu não conheço, né? Nenhum que se equipara aos americanos. E na atuação com opções, eu também não conheço. Então, já fiz vários cursos e não encontrei ainda alguém que coloque técnicas realmente arrojadas e interessantes para se ganhar dinheiro de forma consistente, com baixo risco, como os americanos fazem, tá? Bom, no primeiro dia, então, foram 7 palestras bastante interessantes.
bastante diversificadas. Alguns autores com livros best-sellers publicados, né? Um deles, por exemplo, com 25 livros, o outro com 2, 3 livros, outro com 7, 8 livros. Enfim, são autores extremamente respeitados no mercado de trading, né? E você conseguir assistir uma palestra deles é de fato um privilégio, tá? E são coisas que a gente não obtém por aqui, né? Há muito poucos livros publicados em português, né? E todos, nem todos com uma qualidade realmente arrojada e avançada como os livros americanos. A gente tem tradução, infelizmente também as traduções não são lá essas coisas, mas não temos nenhum autor de fato que tenha colocado tantos livros no mercado financeiro como os americanos, tá? Então realmente são formas muito particulares, né, e muito avançadas de se trabalhar no mercado financeiro. São coisas que eu utilizo, tenho consistência, ganho a minha vida com isso e quero começar realmente a ensinar para os meus alunos, né, aqueles alunos que fizerem os cursos da American Trading, tá? Então assim, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, todos eles foram fabulosos e eu vou agora em outros vídeos procurar ser mais pontual nestas palestras, no que realmente eles falaram, né? Aqui eu falei um pouco mais do John Boehringer porque é um mentor sensacional, cara realmente muito bom, e foi orientador de um brasileiro, Flávio Lemos, que publicou um livro muito bom, o único livro realmente muito bom que eu destaco aqui na literatura brasileira sobre análise técnica, né, sobre indicadores, osciladores, etc. E nas próximas eu falarei de maneira um pouco mais direcionada sobre o que foi falado, né? Claro, tem que ser de uma maneira resumida, não dá para falar de 21 horas de palestras, né, distribuídas em 7 horas por dia, nos 3 dias, em poucos minutos, tá? Mas eu pretendo passar para vocês a essência. E uma ideia muito importante é que, no futuro, claro que eu pretendo continuar participando desses eventos, porque eles me enriquecem muito. Para os meus alunos, eu reservarei palestras mais direcionadas sobre aquilo que eu vi, né? Realmente trazer para os meus alunos aquilo que eu aprender ou ver nos eventos que eu participar lá nos Estados Unidos. Um vídeo como esse será para o público, né? Para que eles saibam o que houve, o que aconteceu e tal. Talvez nesse vídeo eu fale um pouquinho mais do que foi reservado de fato para aqueles que participaram. Mas entrar a fundo mesmo, como eu vou fazer para este evento, para deixar ele aqui como um legado, né, público, nos próximos eventos eu farei apenas para os meus alunos, tá bom? Então continue ligado nas redes sociais, continue nos acompanhando, que logo eu apresentarei outros vídeos com detalhamento maior sobre aquilo que eu vi. E finalmente peço desculpas a todos, eu fiquei um pouco ausente das redes sociais, tive aí bastante atribulações nas últimas semanas, né, e não foi possível eu me dedicar mais a continuar postando aqui, mas vou tomar mais cuidado e voltarei a postar com mais frequência aqui para vocês, tá bom? É isso, pessoal, bom proveito e fiquem ligados, realmente fiquem ligados, curtam nas redes sociais para que vocês sejam notificados, inclusive, quando eu publicar os demais vídeos, tá? Pretendo fazê-los, pelo menos o primeiro ainda nessa semana, tá? Um abraço para todos e até a próxima.